Marcelo, é isso aí, você entendeu o esquema do curso. Pensa bem, gente, vamos pensar numa criança, tá? Uma criança de 3 anos. Ela é fluente na língua dela, né? Quem aí tem criança em casa? Ou já teve? Já viu? Ah, Já acompanhou uma criança crescer? Você sabe que com 3 anos a criança já se vira, né? Ela já pede comida, ela já pede que roupa que ela quer, já fala que desenho que ela quer assistir e tal. Só que ela não é fluente em todos os assuntos. Você não pode conversar com ela sobre qualquer coisa, né? Tem muita coisa que ela não sabe ainda, mas dentro do necessário para a sobrevivência dela, dentro daqueles contextos, ela é fluente. Então, esse curso, ele é pensado assim, dentro deste assunto nós vamos ficar fluente, né? Então, qual que era o assunto lá do módulo 4? Era você conseguir perguntar sobre o tempo, se está chovendo, se está frio, se está calor, conseguir responder sobre isso. Vocês todos aí fizeram um trabalho bem legal, que mostrou que vocês dominaram aquele assunto. E conseguir falar sobre roupas também, que roupa que está usando, ou de quem que é tal roupa, é do fulano, é da fulana. Então, para conseguir falar isso, a gente teve que aprender lá umas 50 palavras, né? Uns 50 nomes de peça de roupa, teve que aprender a estrutura da gramática. A gente aprende coisas para se virar nesse contexto. Agora, no módulo 5, então, dando um spoiler aí, o contexto é o seguinte: nós vamos aprender a falar sobre horários, partes do dia, para relacionar atividades que alguém está fazendo em determinado momento do dia. Então, verbos no gerúndio, a gente vai aprender um tempo verbal ali no módulo 5, que é o que a pessoa está fazendo na hora. Por exemplo, são 3 da tarde, eu estou tomando um chá. Então, a gente vai relacionar um tempo, que horas são e o que alguém está fazendo. Então, é isso que o Marcelo falou. Dentro deste contexto, a gente tem que conseguir se virar, entendeu? E aí muda o módulo, muda o tema. eu falei assim, é que eu sempre falei para você, eu não era zero, mas de todas as pronúncias, da maioria das pronúncias que eu aprendi, não era nada do jeito que eu pronunciava. Eu conhecia um Sim. monte de palavras, Uhum. um monte de expressão, mas não era desse jeito, entendeu? Sim, e eu fico feliz que vocês estão conseguindo em tão pouco tempo entender isso, né? Eu queria perguntar, inclusive, para o Marcelo, se está acontecendo o mesmo que acontece comigo. O que está acontecendo? Como eu conheci um monte de palavras, o que também eu não achei tão importante conhecer as palavras, mas como eu achei mais importante pronunciar as palavras, eu vou ouvir, né? Então, eu queria até perguntar o seguinte, que hoje eu estou vendo muita, eu ouço uma música, assisto uma série, assisto um filme em inglês, eu estou captando, assim, muitas palavras. Não sei, às vezes, o contexto da história, formar as frases, mais palavras, estou entendendo. Acho que isso daí lá para frente. Que Agora legal, não, mas Marcos, que legal. Gente, vocês têm que entender o seguinte: aprender uma língua nova são várias habilidades diferentes, tá? Então, a leitura é uma habilidade. O que você usa no teu cérebro para ler não serve para falar. O que você usa para falar não serve para ouvir. O que você usa para ouvir não serve para escrever. Então, você precisa treinar tudo, um pouco de cada coisa. Não é só escrever, escrever, escrever. Tem que também falar. E não é só falar e nada de gramática também. Gente, é um quebra-cabeça. Você vai cada vez aprendendo um pouquinho de cada coisa e o teu cérebro vai se encaixando. Então, assim, o que que acontece? A gente acaba tendo mais dificuldade na parte oral, né? Escutar os outros falando e falar também, isso é mais difícil. E aí a gente se apega mais à parte escrita. Quem que não faz isso? Levanta a mão aí, quem não faz? Atire a primeira pedra, né? Como diz. Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente lê uma frase em inglês, uma palavra, a gente usa o mesmo alfabeto. Então aquilo ali é uma zona conhecida, a gente se sente mais confortável lendo. Só que quando você lê em inglês sem conhecer a pronúncia correta, você vai inventar uma pronúncia como a tua cabeça acha que é. Isso não é a palavra de verdade. Isso se chama interlíngua. Interlíngua é uma criação do aluno baseado na premissa que ele tem da língua dele, de como ele acha que é o som daquelas letras juntas ali. Então, isso não é o inglês de verdade. Isso é uma transição entre se aquilo fosse português, como é que eu falaria, sabe? Então, para você aprender a linguagem oral, tem as técnicas lá da linguagem oral que a gente trabalha com a transcrição da fonética, né, na música. A gente trabalha no inglês com filmes ali, várias percepções. A gente vai começar em fevereiro com o seriado.
vai estar muito interessante, gente. Quem puder participar, porque vocês vão ter momentos que vocês vão ter que assistir com o olho fechado para tentar lembrar da cena, sabe? Em alguns momentos vai colocar no mudo e vai só ficar observando a boca das pessoas mexendo para ver se você reconhece o som. Então, são percepções assim que na escrita isso aí não capta. Não dá conta de ensinar tudo isso, sabe? Então, assim, são 4 habilidades. Não pode negligenciar nenhuma, tem que desenvolver um pouquinho de cada uma. E aí, quando a gente se apega mais na escrita, cada vez vai ficando mais fácil a escrita, mas você vai usando isso como muleta e vai deixando de lado a parte oral. Daqui a pouco você está sabendo um monte de inglês, mas não consegue escutar nada e não consegue falar nada. Então, para resumir a história aqui, para a gente começar nosso módulo 5, de fato, eu diria o seguinte: o Marcelo colocou ali no começo que ele também já está num nível bem mais avançado, né, Marcelo? Já sabe bastante coisa, mas ele decidiu voltar aqui com vocês, justamente para fazer o básico bem feito, sabe? E eu diria que o básico bem feito vale mais do que o avançado mal feito. Sabe por quê, gente? Pensa comigo na matemática. Se fosse matemática, você saber contar de 1 a 10, se você sabe contar de 1 a 10, você sabe contar todos os números, porque, ó, de 10 a 100 vai repetir, de 100 a 1000 vai repetir, de 1000 a 10.000 a 100.000. As coisas se repetem, só que daí numa escala diferente. Só que se você não sabe a sequência do 1 até o 10, você pode estar aprendendo lá os milhões, mas você não vai saber se 7 milhões vem antes do 8 milhões ou não, você entende? Você fica com um conhecimento muito grande, mas você não sabe a sequência, porque era uma coisa bem básica lá do começo que você fez mal feito. Aí começa a ficar uma dificuldade que se você soubesse uma ordem, uma coisa simples, tudo seria mais tranquilo. Então, eu digo assim, o curso básico, esse nível que vocês estão fazendo aqui, se fizer bem feito, as coisas depois só vão se repetindo, aumentando o vocabulário. Daí, uma coisa que você vai ter dúvida lá para frente, eu vou explicar de uma forma simples, você vai entender porque você está com uma base sólida. Agora, quem faz o básico mal feito, sem fazer tarefa, sem fazer o que precisa fazer, e só vai avançando, avançando, daqui a pouco a pessoa se perde. Por isso que eu digo, assistam as aulas na sequência. Todas as tarefas que eu peço para vocês fazerem em dupla, em videozinho, essas coisas, é baseado em coisas que foram explicadas nas aulas. Então, quem pulou a aula, vai faltar informação aí. Peter, E só eu, para responder o Marcos e concluir também a parte do meu raciocínio, rapidinho, para não tomar mais tempo da aula, a importância desse básico, quando eu falei para a Elaine que eu iria voltar para o básico, foi isso. E quando chegou na hora da conversação lá em cima, no avançado, faltava o básico. Hoje, quando a gente faz essas aulas, o mais simples que seja aquilo ali para mim, que eu tenho, sabe, você vai fazer uma coisa muito básica em alguns detalhes, eu faço, arrisca, depois eu fico falando, aí eu pego aquela estrutura básica e levo para outro contexto e começo a encaixar. Então, assim, ampliou de uma forma tão grande hoje a forma de eu conversar, de eu criar um diálogo, explicando da minha vida, explicando do que eu estou fazendo, explicando o que está acontecendo. Ficou mais válido, porque eu aprendi a usar o básico sem querer jogar lá em cima e querer falar um monte de palavras sem nexo. Então, hoje não, é estruturado com menos palavras, mas mais estruturado, organizada, e aí a gente consegue se fazer entender e entender também as pessoas. Isso acho que é o mais importante da comunicação. Então, prefiro fazer esse básico aqui muito bem feito e continuar treinando da outra forma, mas é importante, Marcos, aquilo que você falou. Você tinha um monte de conteúdo, mas na hora de aplicar, aí você fica pescando, aí você vira aquele gago, né? Você começa a pescar ali, aqui. Não, quando você pega o básico sai automático. Você fala, sai muito automático. Você não pensou para falar, ele sai meio que espontâneo. Era isso, tio. Marcelo, você está de parabéns, viu? Essa é a ideia, é por aí mesmo o caminho. Porque eu sempre digo assim, ó, gente, você não vai numa língua estrangeira, ainda mais aprendendo depois de adulto, tá? Quem aprende novo ainda tudo bem, consegue. Mas quem está estudando depois aí dos 30 anos, não vai ficar, não é fluente a palavra, mas você não vai ter a mesma desenvoltura que você tem na sua língua materna na outra língua. Então, até eu tenho uma aluna que, assim, ela é uma pessoa que fala muito bem, sabe? Da palestra e tal. E a pessoa que fala bem, ela não se sente feliz aprendendo outra língua porque ela quer falar tudo do jeito que ela fala bem em português.
E aí, em inglês, ela não dá conta, porque falta vocabulário, ela não tem todas as expressões. Então, eu sempre digo para ela assim: a Aline até conhece ela, né? A Aline, a Débora. A Débora fala muito bem. E aí eu falo, Débora, você não vai falar inglês igual você fala português. Você tem que simplificar, você tem que usar menos palavras, você tem que achar atalhos, usando, como o Marcelo falou, uma estrutura gramatical simples, mas que transmita a ideia que você quer transmitir e se expresse. Então, não vai usar a mesma palavra que você usaria em português. Você vai usar um sinônimo. Você não sabe falar uma coisa? Pega um sinônimo que você já conhece, simplifica um pouco. Mas o que importa é se comunicar. É isso aí. O Marcelo tá de parabéns. É por isso que o Marcelo tá com privilégio nesse mês, viu, gente? O Marcelo, quem mais? A Aurineide, agora eu não me lembro de cabeça que eu tinha falado ali, a Aline. Eu tô com umas ideias muito legais para a gente fazer no módulo 5 e 6 aí, já tô pensando bastante coisa. Eu queria estar com um vídeo pronto já para mostrar para vocês hoje, mas eu vou terminar de gravar uma parte dele agora de noite. Então amanhã eu vou colocar para vocês lá um modelo de como que vocês podem fazer a tarefa. Então, assim, agora no módulo 5 eu vou começar a explorar um pouquinho mais vocês e eu acho que vocês vão concordar comigo, que vocês já estão com condições para a gente fazer as coisas de uma forma melhor, mais proveitosa para vocês. Então, aqui, ó, quem for trabalhar em dupla esta conversa aqui, eu vou dar duas opções. Uma delas é, se você ainda está com dificuldade na leitura, no vocabulário, se você está achando difícil, pode fazer a leitura aqui, não tem problema. Igual vocês já estão acostumados, cada pessoa lê um personagem, monta o diálogo lá no WhatsApp e manda para mim na dupla. Beleza. Quem está sozinho, a Aline falou para mim assim, que ela prefere estudar sozinha, tal. Pode fazer sozinho, não tem problema. Agora, eu vou colocar um desafio para quem já quiser, tipo assim, o Marcelo, que quer alçar voos mais altos, né? Eu acho que o Marcos também, o pessoal que quer já explorar um pouco mais, de não fazer a leitura exatamente como ela está aqui, e sim de criar um outro diálogo parecido com esse, com a mesma intenção desse. Uma pessoa que liga para outra, atrapalhando num horário ali que não está oportuno, tal, dá um mal-entendido por causa do fuso horário. Então você tem que entender a estrutura da conversa aqui, qual é o ponto central e produzir um diálogo parecido, tá? Eu estou fazendo esse diálogo para mandar para vocês amanhã um vídeo e vocês terem ideia de como que vocês podem fazer. Aí eu vou fazer sozinha as duas personagens, mando para vocês e vocês veem aí na dupla se vocês acham legal fazer isso. Mas o sentido de fazer é para ser uma brincadeira mesmo, não é para vocês ficarem nervosos porque tem que gravar um vídeo, sabe? É no sentido de realmente ser mais esculachado, assim, para a gente achar engraçado, dar risada, porque aí se você falou uma coisinha errada ali, vai passar despercebido. Não é objetivo ficar criticando, entendeu? O objetivo é você usar a língua, tá? Então, amanhã eu mando para vocês esse vídeo, eu vou terminar a gravação hoje à noite. Porque tem uma parte aqui que é de madrugada, né? Daí eu vou gravar no escuro, então não podia gravar antes.